Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, sou palestrante, graduado em Ciências Sociais. Agradeço por você estar aqui no meu canal. E antes de falar sobre o tema, o assunto do vídeo, assiste aí a vinheta do canal. Aí ele fala que a direita é a favor da polícia e contra o ladrão. Por acaso, você já ouviu alguém que se diz de esquerda ser a favor do ladrão? Agora, se alguém é contra a polícia, temos que levar esse debate mais longe. Eu sou contra uma polícia que discrimina aqueles que ela aborda para ver se tem alguma coisa. Sou contra a polícia que é agressiva, violenta. Sou contra a polícia fora da lei. Isso eu sou totalmente contra, tá? Óbvio que eu sou contra. Agora, existir uma polícia que faz patrulhamento ostensivo, que está sempre de olho se está cometendo um crime, se alguém tem alguma violência acontecendo, eu não sou contra a existência disso. Porque se não fossem leis, né, e fiscalização, a sociedade já tinha se autodestruído. O ser humano, se não houvesse lei que torna certas coisas crime e policiamento, não entrando no fundo na questão da polícia, do tipo de polícia, a sociedade, a humanidade já tinha se autodestruído. Porque se você não tem limite, não tem regra, não tem lei, não tem ninguém te policiando, te fiscalizando, te vigiando, você vai fazer o que quiser. Um vai roubar a casa do outro, vai matar o outro, vai roubar o carro do outro. Seria um pandemônio. Existem as leis e existe um tipo de fiscalização social, por exemplo, a polícia, porque para as coisas não desandarem para uma anarquia total, e uma baderna total, e uma guerra civil total. Tá entendendo? Então não somos contra a polícia nesse sentido. Agora é uma outra discussão a militarização da polícia, porque tem países que não tem a polícia militar como tem aqui. Estados Unidos, por exemplo, as polícias são municipais. Cada cidade, cada município tem sua delegacia e essa polícia toma conta daquela área ali. Não existe a polícia estadual como tem aqui. Também tem a federal, mas não tem a estadual como é aqui, com essa hierarquia. Capitão, general, major, tenente, sargento. Eu não sei a ordem exata, né? Nem é o importante aqui falar sobre a ordem, mas talvez essa hierarquização não seja benéfica. Porque se ela trouxesse benefícios, não teríamos uma criminalidade, uma violência explodindo todo dia, né? Então isso é uma outra questão. Aí ele fala que a direita é contra a sexualização de crianças a partir de 8 anos. Mais uma vez, até hoje eu não vi ninguém, pelo menos pessoas sérias, né, de esquerda, pessoas honestas e que têm algum cargo, ou algum posto, ou que são conhecidas, ou que estão na vida pública, defendendo a sexualização de crianças a partir de 8 anos. Eu não conheço. Eu não conheço ninguém, tá? Que seja a favor da sexualização de crianças a partir de 8 anos. Mais uma mentira que foi plantada, desde eleições passadas. E tem gente que comprou a ideia. Que existiria projetos para colocar na escola a sexualização da criança, ensinando ela isso e aquilo, e até incentivando a ela a trocar de sexo. Cara, isso é um absurdo total. Para não falar outra palavra ofensiva para as pessoas que pensam isso. Com respeito a essas pessoas, isso é uma bobagem total, tá? Aí fala que é a favor da bandeira nacional. Nunca ouvi ninguém falar que é contra a bandeira. É uma coisa tão besta. E se eu fosse falar sobre isso, a nossa bandeira tem escrito ordem e progresso. O que é ordem? Ordem é a ordem na base da força da polícia, batendo e tal? Ou ordem é um respeito às regras de convivência? Se for essa ordem, eu sou favorável à ordem, né? E não à desordem. E progresso, também eu não sou contra o progresso que está escrito na bandeira, porque progresso significa um avanço. Só que a palavra isoladamente, progresso, não significa necessariamente algo bom. Você pode progredir para o mal, progredir para uma doença, progredir para a morte, progredir para a contramão. Progredir é um avanço. Não significa que está indo para o lado certo, tá? Tem esse detalhe. Então são coisas assim que não fazem sentido nenhum. Respeito às religiões contrárias. Mais uma
mais uma contradição até, porque geralmente muitos desses que se dizem de direita e tal, você não vê respeito às religiões contrárias, você vê um desrespeito a quem não tem religião, ou a quem seja ateu, quem seja espírita, quem seja católico, quem seja do Islã, ou quem seja de qualquer outra religião. Você vê um desrespeito muito maior da parte deles. Mas é uma questão bem mais complexa, que eu não vou entrar também, tá? Mas como eu já tentei deixar claro aqui que eu respeito opiniões contrárias, ideologia contrária, sexualidade diferente da minha, opinião política, naturalmente eu respeito religiões também diferentes da minha, sem sombra de dúvidas. Aí ele veio falar que alguém invadiu uma igreja. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, antes de finalizar o vídeo. Não podemos generalizar. Pessoas legais, honestas, dignas, honradas, você vai ter em qualquer setor da sociedade. Em qualquer família você pode encontrá-las, em qualquer ambiente público, seja no posto de saúde, no transporte público, numa empresa privada, você vai encontrar pessoas honestas e competentes na sua área. Também vai encontrar pessoas desonestas, que fazem o mal, que só querem o seu próprio bem, que são corruptas em qualquer espaço também. Você vai encontrar essas pessoas em muitas famílias, em muitas empresas, em muitos locais públicos e circulando na rua. Não é porque alguém que faz parte de um determinado clube, que é torcedora de um determinado time, ou que tem uma determinada fé, que participa de determinada religião, que por acaso ela atua em algum movimento social, ou que faz parte de algum partido político, ou que atua, trabalha no governo em algum cargo. Não é porque estas pessoas isoladamente, ou é um policial, dá um mau exemplo, como temos maus exemplos na advocacia, você vê advogados, juízes e promotores se corrompendo e sendo corruptos também, assim como você vê políticos sendo corruptos, você vê empresários sendo corruptos, você vê médicos sendo corruptos, você vê pastores, padres, pais de santo, para dar esses exemplos mais do senso comum. A corrupção, a mentira, o engano, a maldade estão por aí. Não é porque uma pessoa veste uma camisa, está com uma bandeira na mão e comete um crime, que você vai colocar todos ali como criminosos. Da mesma forma, do lado contrário também, o oposto, fazer o bem. Então, temos que parar de generalizar, tá? E essa simplificar direita e esquerda como se fosse bem e mal, eu costumo sempre associar, engraçado, direita e esquerda fica parecendo que é minha mão, meu braço direito e meu braço esquerdo. Direita vira o bem, esquerda vira o mal. Da onde tiraram isso? Da onde tiraram isso? Agora existe sim. Para simplificar muito aqui, que o objetivo não é esse, esquerda, até porque existem várias vertentes dentro do mesmo movimento. Você vai ter, numa mesma religião, diferentes correntes. Você vai ter, no mesmo time de futebol, por exemplo, várias torcidas, que até às vezes se enfrentam, tem suas diferenças, e você vai ver nas famílias as diferenças, e você vai ver pessoas de uma mesma corrente ideológica que pensam diferente. Então, para simplificar, a princípio, esquerda, pela sua origem, parte do princípio de que defende as causas sociais da população, do povo trabalhador, dos menos favorecidos, para que o Estado, ou seja, os governos, façam o seu papel de um equilíbrio na sociedade, tanto relativo a leis quanto relativo à economia. Então é uma busca para diminuir as desigualdades sociais, não tirando simplesmente, como usam muitos exemplos, né? Bem simples assim, né? Ou seja, não é uma coisa tão simplista, não é tirar de alguém, tirar de um rico e dar para o pobre, como se fosse algo tão simples assim. Não é exatamente isso. É você equilibrar melhor as coisas, as contas, né? A questão dos direitos, a questão do salário, a questão do trabalho, a questão da assistência social. É você equilibrar para que haja menos desigualdade e, consequentemente, menos pobreza e menos miséria numa sociedade, tá? E para ter mais um equilíbrio, tá? Não é tirar de um e dar para o outro, nesse sentido, como se estivesse roubando de um e dando para o outro. Não é como o Robin Hood, não, tá? É bem diferente disso. Então, basicamente é isso. Esquerda, pela lógica histórica, seria mais ou menos isso. Não quer dizer que todos que estão nesse campo pensam igual e sejam honestos, e nem todos que estão no outro campo pensem da mesma forma e sejam desonestos ou vice-versa, tá? Não é assim. Mas, para simplificar, seria mais ou menos isso.
Eu sou a favor de que o Estado cumpra o seu papel assistindo, cuidando das pessoas que não têm condições de se manter e que por alguma razão estão desprovidas e desprotegidas socialmente, para que tenham o mínimo de dignidade, tá? E as pessoas que têm mais riqueza, maior poder aquisitivo e etc e tal, que movimentam riquezas e que movimentam muito dinheiro, que têm muitas posses e muitos bens, o ideal é que essas pessoas, proporcionalmente, né? Talvez o ideal fosse que as pessoas mais ricas, quanto mais ricas fossem, pagassem um imposto proporcionalmente um pouco maior, porque você distribui melhor a renda, e os mais pobres pagassem o mínimo de imposto, né? Porque o imposto sobre consumo, que é o que a gente tem no Brasil basicamente, uma pessoa pobre ou rica, quando compra, às vezes elas consomem a mesma marca de arroz, para dar um exemplo bem simples. Só que para o pobre pesa mais, porque a alimentação na mesa do pobre, no orçamento do pobre assalariado, leva a maior parte do seu salário. Quase tudo vai para a alimentação. Se a pessoa fosse alimentar bem, se tiver uma família de 4 pessoas, por exemplo. Já para uma pessoa que é muito rica e compra o mesmo arroz, ela paga o mesmo preço, ela se alimenta bem e sobra para ela muito mais dinheiro. Porque ainda que ela tenha um padrão de vida elevado, de alimentos, de consumo de eletrodomésticos, de carro e tudo mais, claro, vai depender do padrão em que ela se encontra, mesmo que ela tenha um consumo de alto padrão, em alta qualidade, de gastos, de marcas, geralmente ela vai ainda conseguir guardar dinheiro, investir e fazer o dinheiro multiplicar, e ter empresas, e ter empregados, e lucrar cada vez mais. Já que é um pobre assalariado, a tendência é que ele não consiga nem juntar dinheiro. Muito mal alguns comem, pagam seu aluguel e usam ali o básico, porque aquilo que o Estado oferece, que é público e gratuito, como saúde e educação, o mais pobre ele vai usar esse serviço, porque não tem como ele pagar por aquilo, porque nem dá. Já quem tem dinheiro, no Brasil não temos proibição. O rico não pode usar o hospital público e não pode entrar na universidade pública. Já que ele tem dinheiro para pagar o particular, ele é proibido. Não temos isso. A todos é permitido usar o sistema público de saúde e ingressar na universidade pública e na escola pública. Não é feita nenhuma separação. Já o pobre não pode entrar no que é particular porque não tem dinheiro para pagar. Porque tem que ter dinheiro para pagar a faculdade, ou pagar um plano de saúde, ou pagar uma consulta particular. Você consegue entender como que a coisa acaba sendo muito desigual? Então é mais ou menos isso, tá? E, claro, esqueci de completar aqui. A princípio, para simplificar também, a direita, a ideologia de direita, a princípio, seria aquela que defende que o Estado tem que ser o mínimo possível patrocinador, vamos colocar assim, da questão social. Em geral, para a direita, seria mais ou menos assim. O Estado tem que ser mínimo no sentido de que muitos serviços têm de ser privados e não públicos, tá? O privado tem que dominar, quase tem que ser particular e privado e pago. E o Estado, consequentemente, não teria a obrigação de dar nenhuma bolsa, nenhum auxílio para as pessoas mais pobres, e não deveria existir a escola pública e nem o serviço público de saúde. Cada um deveria se virar por si. Quem tem dinheiro consome e usa o serviço, quem não tem, problema seu. Basicamente seria isso. E uns acreditam que essa ideologia defende que quanto mais as pessoas ricas tiverem dinheiro, elas vão abrir mais empresas, abrir mais vagas de emprego, dar mais empregos e, consequentemente, ao longo do tempo, as pessoas vão conseguindo subir de patamar na pirâmide social e melhorando de vida. Mas isso aí é mentira. Não há condições de fazer isso. Porque os salários continuam o mesmo e o custo de vida é alto e muito mal as pessoas têm para se alimentar e morar e tomar seu remédio. Lazer, viagem, cultura, acesso, luxo, muito restrito a um grupo de pessoas. Então, mas as coisas não são tão simples assim. Eu estou simplificando mais ou menos para dizer uma base. Então, se eu fosse usar a lógica racional do que uma ideologia defende do que a outra, eu iria entender naturalmente que todas as pessoas que não sejam ricas, ou pelo menos as que sejam pobres, deveriam ter um entendimento, uma ideologia de esquerda, que é lutar pelos seus direitos, de ter acesso aos bens, né, aos serviços públicos de qualidade,
e ter um salário digno e um trabalho digno e não de exploração e muito menos de escravidão. E quem é de direita, pela sua própria natureza e formação e criação e origem social, seria natural que estes pensassem que elas não querem perder privilégios, perder benefícios, perder mordomias. Óbvio. Só que se uma pessoa tem uma consciência social mínima, seja ela pobre ou rica, ela não deveria ficar feliz vendo miséria, pessoa passando fome, jogada na rua, criança achada no lixo, e a violência terrível, e um desnível muito grande de padrão social e econômico. Ela não deveria ficar feliz em ela estar bem, vivendo na sua própria rua, uma família pobre, miserável, passando necessidade, e para ela tanto faz. Por acaso as empresas fazem o papel que o Estado deve fazer? Não fazem. Porque se todo milionário, bilionário, todo dono de grande empresa pegasse um pouquinho do seu lucro todo mês para ajudar de fato pessoas que necessitam, talvez a gente diminuiria essa desigualdade, e se ele usasse todo o capital que tem de fato para pagarem melhor aos seus funcionários, não pagarem só o que a lei exige mínimo, pagasse um pouco mais do que a lei exige, para que as pessoas tivessem uma melhor condição e aí elas poderem, aos poucos, subindo, melhorando de vida, de padrão. Mas não é isso que acontece. Porque elas podem fazer, são livres para isso. Mas por acaso você conhece alguém que faz? Você conhece algum patrão que paga mais do que a lei exige? Que dá benefícios além do que está no contrato, que está na carteira? Não, pelo contrário. A tendência de quem é rico querer enriquecer cada vez mais, e ganhar cada vez mais, e lucrar cada vez mais. Porque é legítimo, desde que isso não seja alcançado com base na exploração do trabalhador, em trabalhando mais horas do que o que deveria trabalhar, hora extra, sem ganhar por esse trabalho extra, trabalhando, sendo explorado ao máximo e ganhando o mínimo possível. Então eu não posso aceitar que isso seja normal, tá? Então, vou finalizar por aqui, porque no início a minha intenção era só de reagir a essas mensagens, a essas afirmações e ideias que foram colocadas aqui por essa pessoa com quem eu troquei mensagens, mas eu me estendi um pouco porque as coisas não são tão simples. Essa que é a questão. Quem está interessado em se aprofundar no assunto, estudar, ler, conversar, analisar, comparar, debater, dialogar? Poucos. É muito mais fácil usar aquilo que eu acho que eu penso, que eu já escuto, assimilar aquilo, e quando eu concordo eu vou para frente, compartilhando meu pensamento, e quando eu discordo, automaticamente eu já vejo aquilo como errado e tem que ser ignorado e não vou me aprofundar, porque aquilo não tem nada a ver comigo. E a vida real não é tão simples assim, tá? Ao final deste vídeo, provavelmente ele já terá sido dividido em várias partes, porque ficou longo, tá? E aí aqui abaixo provavelmente vai ter o link das outras partes, né, que eu vou dividir o vídeo para não ficar muito longo, muito extenso. Mas é isso, é muito difícil falar sobre temas tão complexos e tão necessários de serem debatidos, falar de uma forma tão simplista, tá? Então é isso, vou finalizando por aqui. Agradeço por você ter chegado até aqui, tá? Se você pensa diferente, deixa teu comentário, desde que seja dentro de uma forma respeitosa, tá? E peço para você deixar aí seu like, compartilhar esse vídeo. Aí que você discorde, deixa teu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue a outras pessoas, para que a gente possa alimentar este debate de ideias, para que chegue num consenso. Não se imagine chegar em algo que todos vão concordar e todos vão ser felizes plenamente. Não, mas pelo menos que diminua os atritos e as divergências, diferenças, ao ponto de termos uma convivência amistosa, civilizada, educada, e dentro da lei, e dentro de uma harmonia social. Basicamente é isso. Então, faz aí sua inscrição no canal se você esqueceu, ativa o sininho das notificações e espero aqui você no próximo vídeo, aqui no meu canal. Então é isso. Até a próxima.